Chegamos agora a mais um painel com informações valiosas para a promoção de culturas produtivas e conectadas aos desafios do meio ambiente. Nosso próximo painel trata dos insumos para agricultura e agropecuária sustentáveis. O moderador dessa conversa é o vice-presidente da Abramilho, presidente da Câmara Setorial de Milho e Sorgo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri. Seja muito bem-vindo. Completando esse tema, vamos contar com a presença dos palestrantes convidados, começando pelo diretor executivo da CropLife Brasil, Arthur Gomes, o CEO da Agrion AgriSolutions, Hernani Judici, e o diretor de sustentabilidade corporativa e comunicação da Marfrig, Paulo Pianês. Sejam todos muito bem-vindos ao palco do Global Agribusiness Festival. Com a palavra, o nosso moderador, Enori Barbieri. Um ótimo debate a todos. Boa tarde, pessoal. Ouvindo? Ok. Bom, primeiro, em nome da Abramilho, agradecer o convite para estar aqui hoje. Agradecer a equipe e o Plínio, toda a sua equipe, pela estrutura montada, pelo modelo que foi criado nesse fórum, nessa conferência. Dizer, Plínio, que talvez isso fique nos anais do Palmeiras como o dia que esse estádio teve o maior craque. Todos os craques do agronegócio brasileiro estão aqui dentro. Mas a palavra mais ouvida ontem e hoje aqui foi sustentabilidade. E o nosso painel trata dos insumos para isso. Mas eu queria provocar os palestrantes para a gente tentar falar um pouco mais do produtor rural. Como a Abramilho representa os produtores, que esse produtor rural, que talvez não foi tão falado assim aqui, não teve assunto que não foi falado de modernidade, de passado, mas principalmente de futuro, que a gente incluísse o produtor rural dentro da sua cadeia produtiva. Como que ele vai conseguir se inserir nesse modelo para aplicar toda essa tecnologia, se ele não tem, às vezes, a renda suficiente no momento para poder chegar na tecnologia, para ter uma melhor produtividade. Então, nós vamos conversar com os palestrantes que estão presentes conosco aqui. Nós vamos trabalhar 5 minutos cada um para que eles expliquem a sua atividade e depois faremos algumas perguntas. Eu convido, então, o Arthur Gomes, diretor executivo da CropLife, para que fale 5 minutos. Os demais palestrantes são o Hernani Judici, o Céu da AgriConsulting, e o Paulo Pianês, diretor de sustentabilidade corporativo e comunicação da Marfrig e hoje Marfrig BRF. Então, por favor, Arthur, com a palavra. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Eu assumo que todo mundo está ouvindo bem ali também. É um prazer, eu sou Arthur, diretor executivo e de sustentabilidade da CropLife Brasil. Vou tentar olhar para essa metade aqui, né, do palco. Quero agradecer aqui, repetir, né, os agradecimentos à família Anastália. Acho que esse é um modelo inovador de evento, a gente tem que repetir, né, tem que continuar aperfeiçoando, porque acho que é um jeito da gente se comunicar com um público que a gente não está tão acostumado a falar. Bom, falar um pouquinho da CropLife e trazer aqui alguns dados sobre sustentabilidade, tomando esse cuidado aqui que eu acho que é importante trazer o produtor, né? A CropLife, ela é uma associação que reúne aí 4 segmentos de insumos agrícolas, né? Então a gente representa aí os defensivos químicos, hoje representamos também os biológicos, toda a parte de biotecnologia e desenvolvimento de germoplasma, que a gente chama, né? Que é todo o material genético inovador que vem sendo desenvolvido. A CropLife tem uma missão importante aí, né? de trazer a integração dessas tecnologias para outros fóruns, né? Porque o agricultor já entendeu que essas tecnologias elas funcionam bem integradas, né? Então elas funcionam bem integradas para a produtividade, funcionam muito bem integradas, né, evidentemente para aumento de renda, funcionam bem integradas para controlar diferentes pragas, né? Então o Brasil tem uma pressão de pragas e doenças que é muito maior do que o que os europeus estão acostumados, né? Então os países temperados já têm o seu controle natural de pragas, que é o inverno, a gente não tem isso, né? Então a gente passa o ano inteiro aqui sofrendo com a criatividade da natureza. E a gente tem toda essa integração aí também aliada a essa agenda de sustentabilidade, né? Sustentabilidade não é somente proteger os recursos naturais. Sustentabilidade é garantir renda para o agente econômico, né?
Então, se o agente econômico ele não tiver os incentivos corretos para adotar as tecnologias que sejam mais amigáveis, que gerem menos resíduos, né, enfim, para adotar práticas mais conservacionistas de solo, ele precisa dos incentivos econômicos, né? Então, a gente precisa garantir que as tecnologias tragam também dinheiro no bolso, senão não vai funcionar. Tragam dinheiro no bolso, tragam a saúde do cultivo, né? E aí eu queria falar um pouco sobre adaptação, né? Então, assim, como que a CropLife hoje enxerga mudanças do clima, né? A gente não discute só mitigação na CropLife, a gente discute bastante como essas tecnologias podem ajudar os produtores a se adaptarem às mudanças que já estão acontecendo. Então, a gente viu aí regimes de chuva muito inconstantes, né? Então, quebra de safra para produtores que não estavam acostumados com isso. Não é fácil a gente criar situações no Rio Grande do Sul, não é o maior exemplo. Então, não é fácil a gente criar as condições ideais e perfeitas de adaptação. Não é, né? Mas com tecnologia, com mais oferta de inovação, me parece que esse é o caminho que a gente tem que perseguir. Então, aproveitando só esse meu último minuto aqui, eu queria só ressaltar que a gente acredita bastante na CropLife, numa regulamentação que traga esses produtos de uma forma mais rápida e mais eficiente. Então, nós somos hoje deficitários, né? Quando a gente pensa em termos de defensivos químicos, a gente é deficitário em termos de oferta de produtos em relação a outros grandes países produtores do mundo. Então, Austrália, Japão, Estados Unidos, esses países estão competindo conosco no mercado internacional, os produtores estão competindo com os nossos produtores aqui e eles têm produtos inovadores que a gente ainda não tem aqui. Então a gente precisa otimizar o nosso sistema de aprovação de produtos, a gente precisa otimizar o nosso sistema regulatório e aí para falar de defensivos químicos, eu acho que a gente aprovou uma lei agora importante, a gente precisa implementá-la. Então acho que esses são os meus comentários iniciais. Bom, vamos conversar agora, ouvir o Hernani. O Hernani vai falar sobre os bioinsumos, os fertilizantes orgânicos, e vai mostrar um pouco daquilo que está sendo feito como inovação, como alguém que possa ajudar o produtor dentro de uma cadeia moderna de produção, dentro de inovações que possa trazer ao produtor uma melhor renda na sua propriedade, com melhor aproveitamento daquilo que o agricultor está fazendo. Obrigado. Estão todos ouvindo também? Ok? Obrigado. Um prazer estar com meus colegas aqui no painel. Agradecer a família Nastari. Um evento maravilhoso. Tem que se destacar para o agro a importância desse evento. É um prazer para nós estarmos aqui. Eu sou fundador da Agrion Fertilizantes e nós produzimos fertilizantes organominerais, sólidos e líquidos, bioinsumos. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas tudo começou há muitos anos atrás, numa visão que hoje é uma realidade, de que o Brasil é uma potência agrícola totalmente dependente de importação de fertilizantes. Esses fertilizantes foram desenvolvidos para culturas, para climas temperados, para uma agricultura diferente da nossa, e quando a gente traz isso para cá, muitas vezes até 60% disso é perdido. Essa conta não fecha, com a alta dos insumos, isso se tornou inviável. A Agrion já vem há muitos anos nessa linha, e nós procuramos desenvolver produtos que são mais alinhados com o ecossistema, com o tipo de agricultura brasileira, com solos mais arenosos, mais pobres em nutrientes. E buscamos, então, trazer essas fontes orgânicas e biológicas, mas, no final das contas, o nosso objetivo sempre foi procurar uma forma de viabilizar a utilização desses insumos. E o nosso grande diferencial hoje está no modelo de negócios que a gente criou. Nós fazemos fábricas, construímos fábricas de fertilizantes descentralizadas dentro da onde o resíduo orgânico é gerado, hoje principalmente nas usinas sucroalcooleiras. Então nós construímos uma planta industrial dentro, acoplada à usina, recebendo torta de filtro, matéria orgânica, vinhaça, energia do bagaço, biogás da vinhaça também. Então a fábrica é totalmente integrada em economia circular, ESG total. A única coisa que vem de fora é o NPK, que é utilizado também, o fertilizante mineral que é utilizado nos produtos. E produzimos para as usinas parceiras, para uma região próxima à fábrica, e vamos colocando novas fábricas em cada região, produzindo sempre local e levando produtos de alto valor, produtos com muito benefício agronômico, mas com custo menor. O custo que eu estava falando antes aqui, não adianta ser sustentável, tem que ser sustentaviável, que eu falo, tem que ser sustentável com viabilidade econômica. Então, nosso objetivo é levar esses produtos
organominerais, com insumos biológicos adicionados, líquidos e sólidos, de forma viável, com custo menor, com produção local, com uma logística mais otimizada, com redução de pegada de carbono e sempre desenvolvendo novos produtos juntos com parceiros que estão no nosso ecossistema e levando isso para as nossas fábricas. Então, no futuro, nós teremos aí, em torno de, nos próximos 5 anos, 10 fábricas, cada uma vendendo e produzindo linhas de produtos diferentes, atendendo aquelas micro-regiões, com uma flexibilidade muito grande e baixando o custo nosso de produção e, consequentemente, baixando o custo do fertilizante para o produtor rural. Então, é levar produtos de maior valor, mas procurando tornar eles também mais acessíveis ao produtor rural. Então, a gente sempre tem aí grandes contratos com usinas sucroalcooleiras, mas a gente também leva o produto aos pequenos agricultores, e procurando ter diversidade de culturas e desenvolvendo sempre novos produtos. Eu acho que é fundamental a gente aqui debater bastante sobre as possibilidades que existem de produtos que aumentem a produtividade, mas que baixem o impacto ambiental. Mas é fundamental que eles tenham viabilidade econômica. A gente tem que conseguir baixar o custo de produção cada vez mais, mesmo com os desafios todos que a gente tem, para poder tornar isso algo viável dentro desses ciclos loucos que a gente tem aí de insumos e tudo mais. Então a Agrion está nessa linha de frente. Nós temos uma fábrica operando em Tupaciguara, ao lado de Uberlândia e Minas. Vamos construir 2 fábricas esse ano e 2 fábricas novas por ano, num pipeline de 10 fábricas nos próximos 5 anos. Descentralizadas, sempre num raio de atuação de 200 quilômetros, otimizando essa logística. É isso, esse é o nosso projeto. Obrigado, Hernani. Agora estamos tratando de insumos, mas vamos convidar o Paulo Pianês, que é da Marfrig BRF, que é a ponta da cadeia lá que faz o contato com o comércio. E tudo depende da ponta para que a cadeia possa ser remunerada conforme se busca o mercado. Então, Paulo, tuas considerações iniciais, 5 minutos. Obrigado. Todos me ouvem? Acho que sim. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite para estar aqui, cumprimentar os colegas aqui de mesa. Boa tarde para todas e todos, é um prazer estar aqui de fato, né? Falando um pouquinho de Marfrig BRF, nós somos 2 companhias consolidadas embaixo de um mesmo controle. Hoje temos uma companhia com presença global, somos mais de 130 mil pessoas que trabalham ali. Representamos marcas bastante conhecidas que certamente estão na mesa de todos vocês, né? Sadia, Perdigão, Quali, Montana, Bassi. E, obviamente, dentro do nosso negócio, a gente tem uma cadeia de valor longa, uma cadeia de valor que começa lá na ponta, no produtor, né? E somos uma empresa eminentemente de proteína, né? Então, temos proteína à base animal, proteína à base vegetal, mas, obviamente, a base animal é maior, então nós temos que falar também de uma questão fundamental do nosso negócio, que é bem-estar animal. E ao longo dessa cadeia, para que a gente possa dar conta e fazer com que efetivamente sustentabilidade, quando a gente diz aqui, esteja lá na ponta também, na ponta eu digo lá no produtor, a gente tem que entender o que seriam esses insumos. Quando a gente fala em insumos sustentáveis, às vezes a gente está pensando de um insumo que a gente vai colocar ali na produção direta, mas a gente está falando de insumos tecnológicos, insumos relacionados a capital humano, né, para melhorar a capacidade e o conhecimento das pessoas que estão envolvidas nisso, insumos que estão relacionados a acesso a recurso financeiro para você implementar essa tecnologia que está aí, mas não necessariamente acessível, principalmente para o produtor rural que está lá na ponta, né? Para que a gente pudesse dar conta disso, dentro da empresa, a gente tem uma plataforma de gestão do tema. Essa plataforma ela tem 6 pilares. O primeiro pilar é como que a gente, diretamente junto com o produtor, consegue controlar a origem daquilo que lá na ponta, na gôndola do supermercado, se transforma num produto depois. Ou seja, assegurar que a matéria-prima ela não tenha nenhum tipo de passível social ou ambiental. A gente está falando aqui da questão de emissões, como que a gente consegue implementar sistemas de produção de baixa emissão e, obviamente, grande parte das emissões está concentrada nessa primeira parte, nesse primeiro elo, que é a produção. Para vocês terem ideia, na produção de carne bovina, 95% das emissões do nosso negócio está diretamente relacionado à cadeia de suprimentos, principalmente na cadeia produtiva, diretamente vinculada ao produtor rural, né?
Depois a gente tem que falar de bem-estar animal, como eu estava falando, que é um outro pilar fundamental. A gente tem que ter em mente que um produto que é comprado lá na gôndola, um dia foi um animal vivo, né, que tem dor, medo, sede, fome. Então, como que a gente cuida para que isso seja feito da melhor maneira possível? Como que a gente usa os recursos naturais, principalmente água e energia? Somos uma indústria intensiva no uso disso. A economia circular, principalmente no pós-consumo, né? Por exemplo, dos produtos da BRF, são muitas as embalagens. Como que a gente inova, como que a gente desenvolve embalagens que causam menos impacto ambiental e como que a gente faz isso girar dentro de um ciclo em que haja o melhor nível de aproveitamento possível. E o último pilar é o que a gente chama de responsabilidade social. Aí eu divido em dois, né? Um que é o aspecto mais assistencial mesmo, a filantropia que a companhia tem com os seus institutos, mas numa outra ponta é como que a gente trabalha toda a comunidade envolvida com o nosso negócio. Tem o produtor rural, né? Tem aquelas populações que estão nas localidades das quais a gente produz, então tem as populações indígenas, as populações quilombolas, tem as comunidades no entorno das nossas fábricas. Então, como que a gente lida e como que a gente faz com que a nossa produção ela possa ser conciliada de maneira adequada para que cause impacto, mas impacto positivo e mitigue o risco de ter impacto negativo. Então, é dentro de todo esse processo que a gente tem um desafio monumental. Não bastasse isso, quando a gente fala em BRF, são mais de 10 mil integrados entre produtores de aves e suínos. E quando a gente fala em Marfrig, que a gente está falando aqui de carne bovina, a gente está falando de mais de 50 mil produtores com os quais a gente lida anualmente. Então, é uma enormidade dentro dessa cadeia. E como que a gente faz com que aquilo que são os preceitos e requerimentos que a companhia tem possa chegar lá na ponta? Para isso, a gente desenvolveu um programa que se chama Marfrig Mais, Marfrig Verde Mais. Esse programa, basicamente, ele está centrado em partir de uma perspectiva em que o produtor é o elo fundamental do nosso negócio. Então, como que a gente pode identificar as necessidades que esse produtor tem para que seja trabalhado em 3 pilares básicos, né? Ou seja, o primeiro pilar, quais são as tecnologias e a tecnificação que pode estar disponível para que seja implementada lá na ponta. Como que a gente viabiliza e desenvolve instrumentos financeiros para que isso possa financiar a implementação dessa tecnologia e desses insumos que são necessários. E, por fim, como a gente dá transparência, como a gente faz o accountability disso, né? Ou seja, como que a gente implementa mecanismos para que a gente possa rastrear todo o processo de produção, desde o nascimento de um animal até o momento em que esse animal chega até a fábrica. Então, é um pouquinho disso que a gente vai desenvolver aqui, mas, de novo, né, fazendo com que isso esteja na ponta, porque lá é que tudo começa e lá é que está o maior desafio. Obrigado, Paulo. Vamos voltar ao Arthur. Arthur, as empresas de biotecnologia que fazem parte da associação, elas necessitam urgentemente de liberações do governo, da Anvisa ser um pouco mais ágil, da burocracia brasileira ser menor, para que aquilo que os outros usam, nossos concorrentes do mundo usam, a gente também possa usar aqui. Mas o que essas empresas têm de novidade para o futuro do agro, na questão de biotecnologia em sementes que estão sendo preparadas para lançamento, para que o agricultor possa ver lá na frente o que ele vai produzir, como ele vai produzir, quanto que ele vai poder colher, o que tem de novidade para frente que a gente possa vislumbrar na área de biotecnologias de sementes. Vamos lá. Estão me ouvindo, né? Eu vou chegar na sua pergunta, eu vou falar de acesso a produtos, eu acho que vou responder. Né? A gente tem produtos aqui, como eu estava dizendo, que estão lá fora e não estão aqui, e aí falar dos químicos, essa é uma realidade. Então, tem produto que o australiano tem, a gente ainda não tem. Então, a gente precisa melhorar o nosso sistema regulatório aqui. Precisa tornar mais eficiente, entender o que está acontecendo, se é prazo, enfim. Essa é uma discussão importante. Tem produto que está aprovado aqui, mas não chega na fazenda, porque está faltando aprovação em país exportador. Né? Então, acho que o caso da biotecnologia, a gente tem o que a gente chama de assimetria de aprovações, né? Que aí a gente tem um diálogo importante com a China. Né? A China hoje é o grande mercado comprador, né, de produtos agrícolas brasileiros.
E a gente precisa, a gente tem que exportar esse modelo de sucesso que é a CTN-Bio. Então a gente tem um modelo hoje de sucesso de aprovação regulatória aqui para a biotecnologia que é a CTN-Bio. Então é um modelo multiministerial que traz organizações diversas, com opiniões diferentes, que tem funcionado muito bem e tem aprovado num tempo muito adequado as biotecnologias. Mas a gente precisa que, nesse sistema global multifacetado e interconectado, a gente precisa que os países vendedores e compradores andem no mesmo passo e andem com o mesmo nível de entendimento e compreensão. Então, acho que para a biotecnologia eu colocaria esse como um problema importante que a gente tem hoje. E aí tem tecnologias que ainda não chegaram, ou tecnologias ou problemas que vocês têm no campo que não existe ainda, talvez, uma pesquisa de desenvolvimento como vocês gostariam, ou problemas que tem no campo que não estão dialogando com tecnologias. Então aí eu acho que a gente tem que apostar muito no modelo de investimento em pesquisa. Essa é uma indústria que reverte muito dinheiro para a pesquisa, você sabe muito bem disso, né, Barbieri? E isso tem que ser feito num modelo de um ecossistema, né, como foi comentado. Então, assim, não adianta só o setor privado retornar dinheiro para o investimento, pensar nos problemas da agricultura tropical, se a gente não tiver junto conosco a academia, se a gente não tiver junto conosco uma empresa como a Embrapa, se a gente não tiver junto conosco o poder público, entendendo as dores e não criando desincentivos. Assim, para a biotecnologia hoje, eu colocaria, por exemplo, como uma grande questão hoje de acesso a tecnologias hoje no Brasil, a questão da reforma tributária. A gente precisa tomar um grande cuidado para que a gente coloque a biotecnologia no lugar adequado, né? Para que a gente garanta os incentivos que vão ser concedidos para outros insumos também para a biotecnologia. A gente não pode colocar a biotecnologia como um ativo intangível que não seja considerado como um insumo agrícola, né? Assim, trocando em miúdos aqui, acho que esse debate iria longe, a gente corre o risco hoje de criar uma taxação adicional sobre o insumo biotecnológico no campo. Isso a gente não pode deixar acontecer, né? A gente não pode piorar o que a gente tem hoje, a gente tem que melhorar. Em termos de novas tecnologias, e aí que você me perguntou, eu colocaria hoje, quando a gente fala de soluções da natureza, então a gente fala muito de biotecnologia e bioinsumos e tudo, mas as coisas estão se misturando, né? A fronteira é muito tênue. Então, assim, a gente já ouve falar de RNA interferente, bioinsumos, né? A gente estava ouvindo falar de biologia sintética. Essa também é uma discussão que a gente tem que deixar que a pesquisa e o desenvolvimento e o setor privado caminhem com incentivos e não barreiras, né? É muito importante que a gente continue tratando essas novas tecnologias dentro de um princípio de inovação, de estímulo e de fomento, não de um princípio de precaução, né? Vamos avaliar os riscos, mas vamos entender as necessidades da agricultura, porque a gente fornece alimento, afinal, né? Então, a segurança alimentar, naquele dilema importante que é a população crescente. Existe uma população crescente em vários locais do globo, é uma população que cresce em níveis assimétricos, né? Enfim, uma distribuição assimétrica, e a produção de alimentos não necessariamente acontece nesses mesmos países. Então a gente precisa entender o papel de cada país nessa grande equação. O Brasil é um grande produtor de alimentos, ele tem lugar nessa mesa, e a gente precisa criar os incentivos corretos. Então, a regulamentação de biológicos está sendo discutida, é um incentivo correto, a gente precisa tirar biológicos de dentro da lei de químicos, a gente precisa continuar fazendo com que a CTN-Bio aprove produtos com maior celeridade. Os novos produtos, talvez sem mencionar nenhuma tecnologia específica, eu diria que está dentro desse conceito de bioeconomia, sem dúvida, né? Assim, temos químicos mais seletivos, que estão vindo aí com tudo, não tenho dúvida, mas assim, em termos de inovação, aquilo que realmente vai virar manchete aí como, né, assim, os produtos do Vale do Silício brasileiro, né? Quando a gente anda aí pelo interior, eu tenho certeza que são essas soluções da natureza. E aí são bioinsumos, biotecnologia, tem bastante coisa para vir aí. A gente só não pode criar os desincentivos. Tá bom, vamos em frente. Hernani, agora contigo. Durante a pandemia, o agro brasileiro viveu um bom momento de preços pagos às indústrias, pagos aos produtores. Produtores puderam pagar os seus insumos a preços que se elevaram também. E todo mundo falava em segurança alimentar, porque aqueles países que não produzem alimentos correram para onde tinha alimentos em busca de uma garantia, que ninguém sabia o que a pandemia ia acontecer com ela. Vivemos um bom momento no Brasil, mas a gente fala muito em segurança alimentar, que outros países que não produzem alimentos. Quero perguntar ao Hernani, qual a nossa segurança que nós temos no agro brasileiro, que é pujante, é grande,
de fertilizantes, que somos dependentes de 85% daquilo que nós consumimos. Os bioinsumos, os organos minerais, são soluções que podem nos ajudar muito, ou é preciso mudar esse quadro com produção de NPK aqui dentro do Brasil também? Obrigado. São as duas coisas, né? É uma combinação de vários fatores, mas com certeza o Brasil hoje está totalmente exposto a qualquer risco geopolítico, cambial, em relação aos fertilizantes. Nós somos totalmente expostos, né? O Brasil importa, em média, 85% de algo que é fundamental para a nossa agricultura, eu repito, principalmente um produto que não é mais o mais alinhado ao nosso tipo de agricultura, né, que a gente tem, ao nosso ecossistema e tudo mais. Então, é totalmente exposto, mas é um mercado de mais de 40, 45 milhões de toneladas, é um mercado pujante, e a gente não pode simplesmente desligar e ligar alguma outra coisa, sair. Eu sempre falo que a nossa plataforma, que é o organo mineral, eu sou fascinado por isso, porque eu acho que é uma plataforma de transição. É que nem o carro híbrido, né? Você não sai de uma agricultura totalmente química para uma totalmente biológica da noite para o dia. Tem muito desenvolvimento, muita coisa, são complementares, né? Então, o organo mineral hoje, a gente usa a matéria orgânica de maneira eficiente para usar de forma mais eficiente os nutrientes e os recursos naturais. Então, a gente usa ainda o NPK, eu sou a favor disso, mas sou a favor de um uso eficiente, um uso correto. Não adianta colocar algo que 60% é perdido, contamina o meio ambiente e custa caro no bolso do produtor. Então, além da matéria orgânica ser muito importante para o solo, o que a gente busca é achar viabilidade de levar essa matéria orgânica para o agricultor, para o solo, né? Então, de forma, no nosso caso, de liberação gradual de produtos protegidos, né? Você embarcar outros insumos nesse produto, como os insumos biológicos, quer dizer, quanto mais insumos, inputs eu embarcar num produto, eu reduzo o custo de aplicação, eu reduzo o impacto ambiental. Então, tem um caminho vasto pela frente. A gente não pode olhar só para o problema. Existe uma questão, um desafio, sim. O Brasil tem que investir, sim, também na produção de NPK, é claro, tá? Mas a gente tem já uma vertente no Brasil muito forte, muito até pela necessidade, pelo nosso alto custo de produção, pela nossa exposição, de ser um país que está desenvolvendo muitas soluções que são alinhadas com o meio ambiente e aumentam a produtividade. Então, nós estamos nessa vertente, mas tem muito a ser desenvolvido, tem as questões todas regulatórias que a gente está falando aqui, que são fundamentais também, mas eu acredito que a gente tem um caminho aí. O organo mineral hoje é uma realidade. Há 10 anos atrás, eu fundei essa companhia, eu vivi toda a história dela. No início, a gente vendia conceito, ia no agricultor e explicava o que era. Hoje em dia, você já fala do seu produto em relação ao concorrente, já mudou o mercado. Isso muito na época da pandemia, com o aumento dos insumos, e todo mundo começou a olhar soluções, e a gente achou muita solução dentro de casa. Hoje as usinas sucroalcooleiras colocam praticamente toda a adubação delas de cana-soca com vinhaça localizada, não compram mais cloreto de potássio. E a gente faz dentro da nossa planta também um fertilizante líquido, para que seja principalmente nitrogênio e fósforo, adicionando agora mais insumos, matéria orgânica, tudo mais para enriquecer esse produto, sair da commodity, usar de forma mais eficiente, mas eles acharam uma solução, né, que reduziu muito o custo e reduziu muito o uso de químicos. Então, existem muitas soluções que a gente precisa abrir e procurar formas de viabilizar isso. A nossa fábrica, dentro do gerador, traz muito benefício para a parte ambiental, social, eu gero emprego local, a gente reduz todo o impacto, toda a cadeia logística, e eu consigo reduzir um custo de produção e levar isso para o produtor, no final das contas, viabilizando o acesso a uma tecnologia nova, de forma mais rápida. Né? Porque se o agricultor quer tecnologia, mas se ela chega de cara a um preço muito alto, tem um ciclo de absorção muito mais lento. Então, eu estou tentando levar isso de forma mais rápida através de um modelo de negócio mais eficiente. Então, a energia vem da usina, biogás vem da usina, toda a cadeia integrada com a usina. A gente usa a mesma balança rodoviária, o mesmo refeitório, quer dizer, toda uma integração com o objetivo de reduzir custo, uma fábrica totalmente automatizada e, no final, o benefício de tecnologia com custo chega ao produtor rural. Então, o caminho é esse. Eu acho que o caminho é associar, né, uma maior produção nossa, uma maior segurança nossa em relação à produção de fertilizantes e um desenvolvimento grande na cadeia de novas tecnologias, que a gente já está avançado, mas tem muito caminho para avançar. Eu tenho desenvolvimentos hoje com algumas empresas de biológicos, por exemplo, de embarcar produtos, de combinar tecnologias. Então, é aquela coisa do crescimento exponencial. Você pega duas tecnologias e elas, quando se combinam, o crescimento é exponencial. A solução se torna muito melhor, porque você combina duas tecnologias. Então, acho que o caminho é esse também, começar todo mundo a se combinar
a tecnologia para você poder criar novas opções de produtos, novas linhas. Enfim, estamos nesse caminho, estamos sendo bem-sucedidos. É difícil, não é fácil. Investir em inovação não é fácil, principalmente eu sou uma empresa nacional, de capital próprio, crescendo num ciclo de crescimento enorme, custo de capital alto no Brasil, né? E a gente consegue porque qualidade, graças a Deus, está sendo muito boa. Mas esse é o caminho, com certeza. Vamos seguir forte. Obrigado, Hernani. Paulo, nós sabemos que a indústria de proteína animal atravessa uma luta muito grande de mão de obra para dentro das indústrias. Estamos importando inúmeros irmãos venezuelanos, haitianos, angoleses para dentro dos frigoríficos. Mas esse quadro, ele está lá no campo também. A indústria tem até mais facilidade. O agricultor hoje, ele não consegue mais buscar mão de obra, fazer mão de obra, porque as pessoas, muita gente acha que esse não é um emprego que gostaria na vida e tal, está longe da cidade, está lá no campo, acesso poucas vezes que pode se deslocar. Como que a indústria planeja o futuro, vendo esse quadro, onde os pequenos produtores abandonando a atividade? Como que a indústria enxerga como será feita essa mão de obra lá na frente? Esse quadro, as pessoas vão voltar para trás, afinal o Brasil ainda tem milhares de pessoas desempregadas, mas que não aceitam certos tipos de emprego, porque pode ser um problema futuro para a indústria. Como vocês veem esse quadro na indústria de proteína animal? De maneira absolutamente crítica, isso é um fato, né? Você citou agora dos imigrantes que vêm adentrando aí o mercado de trabalho. Só dentre os nossos 130 mil funcionários, 10 mil são imigrantes hoje, né? Das mais diferentes nacionalidades. E quando a gente pega os nossos fornecedores, os produtores rurais que estão lá na ponta, né? A gente vê o desafio que tem de manter a sua produção, manter o seu negócio, principalmente quando é um pequeno produtor. Se você está dentro de uma cadeia mais integrada, como é o caso, por exemplo, de aves e suínos, né, você consegue dar um suporte mais direto, você consegue fazer com que o acesso à tecnologia, ou mesmo o acesso a um recurso necessário para isso, ele seja mais presente. Então, a gente acaba minimizando ou talvez mitigando o risco de perda. Mas o que a gente vê também dentro do produtor é que muitas vezes os filhos não querem continuar com a atividade dos seus pais. Então, isso tem sido uma constante, né? Dentro até mesmo dos integrados. Quando a gente vai para a pecuária de boi, que é um mercado spot, uma produção não verticalizada, o desafio é ainda maior. Se a gente pega dentro do setor de pecuária bovina no Brasil, tem 2,5 milhões de propriedades que se dedicam, em alguma medida, à pecuária de corte. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, né? Desses 2,5 milhões de produtores rurais, cerca de 70% deles são pequenos produtores, até 4 módulos fiscais. Quando você pega esses pequenos produtores ao longo da cadeia como um todo, né, 75% desses 70% eles estão dedicados à cria, ou seja, aquela primeira etapa que é a criação de bezerros, né? E quando você visita em loco esses produtores, a situação de produção deles é extremamente crítica. Como eu falei anteriormente, eles não têm acesso à tecnologia e à tecnificação, eles não têm acesso à capacitação, porque simplesmente eles não têm acesso a capital. E quando tem acesso a capital, esse capital é caro, né? Porque o Brasil não se preparou do ponto de vista de mercado de crédito ou mesmo de instrumentos financeiros para que pudesse chegar até esse pequeno produtor. Então a gente entra dentro de um ciclo que é um ciclo vicioso, né? Você não consegue implementar sistemas de produção que sejam mais eficientes, que rentabilizam mais o produtor e, obviamente, que sejam mais sustentáveis, que você coloque ali maneiras de produzir que sejam menos impactantes do ponto de vista social e ambiental. Então a gente entra num ciclo que é muito difícil você quebrar. Enquanto indústria, a gente entende que tem um papel fundamental nessa história, né? Tem um papel na relação direta com esse produtor, mesmo dentro do mercado spot, nesse em que você tem um nível de integração maior,
fazendo com que a gente esteja mais próximo e criando meios para que a gente possa levar esses aspectos que eu acabei de dizer, para que eles se materializem lá na ponta, né? Para você ter ideia, só na cadeia de pecuária bovina, do início de 21 até o fechamento do ano passado, né, nós levamos tecnologia, tecnificação e novos meios de produção, principalmente para pequeno produtor, para 3.561 fazendas. Fazendas essas que, se não fossem transformadas, elas não poderiam continuar dentro da nossa cadeia de fornecimento. Então, a gente está falando de 3.500, mais de 3.500 produtores. Ao mesmo tempo, a gente tem trabalhado muito fortemente com fundos de investimentos internacionais e com os bancos brasileiros, principalmente aqueles que têm mais vocação para crédito rural, para desenhar instrumentos novos que sejam mais adequados a esse produtor, colocando a indústria hoje, né, ou colocando a nossa empresa aqui, como um mecanismo que vai fazer uma facilitação do ponto de vista de collateral, do ponto de vista de garantia até, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem que repensar a forma como nós, indústria, nos relacionamos com essa produção, sob risco de lá na ponta a gente ter um problema até de acesso à matéria-prima, que é fundamental para o nosso negócio, né? Tanto quanto, obviamente, a gente conseguir fazer que ao longo dessa cadeia de valor, a gente envolva esses outros agentes financeiros, né, tanto os bancos quanto fundos que estão aí, tanto quanto aqueles outros agregados que a gente tem que fazem parte da cadeia, como os meus amigos que estão aqui, meus colegas que estão aqui, e fazendo com que a gente consiga mudar a forma como a gente produz hoje, como a gente se relaciona, principalmente com o pequeno produtor. O grande produtor, normalmente, ele já tem mais acesso a isso, né? E eu diria que está na pequena produção grande parte do volume que a gente adquire. E aí é que está o grande desafio também. Bom, vamos fazer uma última pergunta, que será para os três a mesma pergunta. E peço que já façam as considerações finais para a gente ganhar tempo e ter mais tempo de discorrer. Estamos tratando de insumos que faz parte de uma cadeia produtiva e aí entram os custos. Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos sérios problemas de logística. Mas não é só problema do Brasil, é problema também. Vejam o agro, a velocidade que ele cresceu. Se produz 10 milhões de toneladas a mais por ano e se faz 5 milhões de toneladas de armazém. O agro é muito mais rápido. Mas esses custos começaram a impactar e aqueles que estão com mais dificuldade de logística passam a ser não competitivos. Eu vou dar exemplo do milho. Produzir milho no Mato Grosso, que hoje está na faixa de 35 a 40 reais a saca, levar para Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, chega lá a 65. Aqui um pouco a indústria do Rio Grande do Sul de transformação não é mais competitiva. Mas vamos aos fertilizantes. O navio chega no porto, não tem vaga para atracar, fica parado 15 dias, 20 dias. Um dia parado no navio no porto é 50 mil dólares. O produto que vai para exportação, a mesma fila. Às vezes, burocracia impede o despacho aduaneiro. Como resolver o problema de logística que não venha trancar o futuro desse agro, que ele tem dado a esse país receitas, empregos, visibilidade, tem transformado esse país? Contigo, Arthur. Eu lembro aí uma lembrança de carreira, né? Quando eu trabalhei numa trader, né? E eu lembro que uma das primeiras reuniões que eu tive, a gente sentou com o CFO, que era um francês, para explicar um pouco a logística brasileira. E aí eu lembro que o pessoal da logística lá tinha uma apresentação pronta. A primeira foto era uma carreta passando em cima de uma ponte de madeira. E aí, assim, ciclo econômico, né? Para você chegar até os portos do norte. Borracharia era o top 1 de ganho de serviço nesse percurso. Então, assim, o problema é gigantesco, é generalizado em termos de logística. Nós, como indústria de insumos, sofremos também com isso. Então, todos estão sentados aqui, a gente sofre com esse mesmo problema. Então, acho que é uma dor comum. Não tem solução de ouro, né? Não tem solução de ouro. Ontem eu ouvi numa palestra muito boa lá no fórum, que os países precisam entender que investimento em infraestrutura é feito aproveitando-se os anos de bonança, né? Então a gente precisa aproveitar os ganhos expressivos nos setores que vão bem para retornar esses ganhos para a infraestrutura. Acho que é uma boa lógica.
o como fazer é mais difícil, né? A gente sabe que a gente precisa de políticas de Estado aí que perpassem governos. Vou falar de logística, mas eu queria fazer um comentário sobre crédito também, se você me permite, Barbieri, porque acho que está tudo muito conectado quando a gente está falando de ambiente de negócios aqui, né? Então, eu gostei bastante do seu comentário sobre crédito, né? Que a gente tem que pensar em modelos de crédito que funcionem para o grande, funcionem para o grande a gente pensa, né? Mas como é que a gente tem modelos de crédito que funcionem para os pequenos? E aí a gente fala também de sustentabilidade, né? Então a logística, os grandes muitas vezes vão achar modelos que funcionem logísticos, né? Esses pequenos eles acabam sendo partes mais vulneráveis, né? E quando a gente pensa na minha indústria aqui que eu represento, né, a indústria de insumos, a gente tem um financiamento direto, né? A gente tem uma participação muito grande do crédito direto da indústria, que foi um jeito provavelmente que a indústria percebeu que seria uma forma de otimizar, né? A forma de você capitalizar esses produtores, né? Esses clientes. Eu acho que os modelos são variados, né? Mas de fato a gente precisa pensar em como trazer, né, crédito, em como trazer soluções logísticas para os diferentes tipos de agricultura que a gente tem no Brasil. Então a gente não pode pensar a agricultura extremamente tecnificada como um padrão que explique o Brasil. Logística eu acho que é a mesma coisa, né? Então eu escutava bastante antes de trabalhar com isso sobre o modal ferroviário, mas a gente tem que integrar os modais. A gente tem modal hidroviário, a gente tem que entender o modal rodoviário, enfim, tem seus benefícios. A gente tem que integrar esses modais e entender os diferentes tipos de produção. Não acho que tem solução única, assim como não tem solução única para o crédito, né? E assim como não tem solução única regulatória para os insumos. Acho que o nosso papel aqui é entender que a gente está num ambiente muito complexo, né? Numa agricultura muito complexa, uma agricultura que se diferencia muito de acordo com as regiões. Eu não respondi a sua pergunta, eu só trouxe mais perguntas. Hernani? Isso é fundamental. Eu vou falar um pouco até do nosso modelo, que é muito com essa visibilidade, mas antes eu queria dizer o seguinte: eu tive um privilégio na vida de ter conhecido, ter convivido com o Dr. Eliezer Batista, que fez a internacionalização da Vale do Rio Doce. É a história mais fascinante que eu conheço. Numa época o Brasil tinha minério de ferro, tinha que exportar, não tinha porto, não tinha calado nos rios, não tinha navio, não tinha porto no Japão. Ele teve que construir isso tudo, levar o minério para lá. O navio passava no meio do caminho para trazer petróleo para fechar essa conta. Numa época o Brasil não tinha nada. Então soluções existem, é só ter vontade de fazer, né? Então eu vou menos pelo lado institucional de governo e vou pelo lado do empreendedor. A gente tem que achar solução, não tem jeito. A regra está dada, a solução tem que ser achada e não ficar só reclamando do governo o tempo todo. Então, no nosso caso, a busca pela produção local, como eu falei, integrado com outras indústrias, é uma forma de conseguir viabilizar o fertilizante com custo menor. Então, a logística é um dos itens mais importantes do nosso projeto. Para fazer 1 tonelada de fertilizante, vai 500 quilos de matéria orgânica e 500 quilos de mineral. Eu preciso de 1,5 toneladas de matéria orgânica pela umidade. A matéria orgânica, ela mineraliza, ela perde matéria, né? Ela se desfaz. Então, você não consegue... Se eu trouxer isso de 100 quilômetros, eu inviabilizo o meu projeto. Então, eu fui para dentro do gerador do resíduo, que tem baixo valor agregado, e transporto o NPK. Não é a solução perfeita, mas é uma solução muito melhor. E dali eu produzo, e vou dar alguns exemplos, né? Na Bioenergética Aroeira, onde a gente está, nós estamos agora fazendo carregamento a granel, criando uma carreta que eu já coloco o produto dentro do implemento agrícola e elimino um Big Bag que custa R$ 85,00 por tonelada. Então, são soluções fora, da porteira para fora e da porteira para dentro, de logística, de operação, que a gente tem que estar sempre buscando através da inovação, da criatividade, que é onde o brasileiro se destaca. Todo mundo sempre fala, o brasileiro é muito bom da porteira para dentro por causa disso, por necessidade. E as soluções existem. A aplicação da vinhaça localizada, que eu dei aqui o exemplo, hoje é uma solução impressionante de um resíduo que era jogado fora. O nosso fertilizante é de um resíduo, uma matéria orgânica que também era resíduo. Até pouco tempo atrás, as usinas me procuraram e falaram, tira isso daqui. Agora todo mundo quer, mas quer viabilizar de forma que o custo operacional não seja muito ruim. Tecnologia do produto, no pellet, liberação gradual. Então, acho que do meu ponto de vista aqui que eu posso agregar nessa conversa é dizer, pelo lado do empreendedor, de buscar inovação, de buscar soluções para que a gente possa reduzir um pouco do impacto. A questão toda é mais estrutural, governamental, é uma conversa que não termina, desde que eu nasci ela existe, parece que a gente não evolui, né? Mas o exemplo do Dr. Eliezer Batista, se a gente quer, a gente consegue fazer muita coisa. Obrigado. Paulo, como faz vocês lá na empresa para atender o cliente lá na Europa, lá na Ásia, que ele quer 2 contêineres por semana? Não quer 3, quer 2 cada semana.
Às vezes 2,5. Olha, pegando logística para a gente, como para todos, né, mas é um negócio absolutamente fundamental e ele carrega uma série de nuances que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente tem o transporte que vai do produtor até a indústria. E a gente está transportando o quê, basicamente? Transportando uma carga viva, né? E quando você fala do integrado, o integrado normalmente ele está até mais próximo às fábricas. Mas quando a gente fala de bovinos, né, e lembrando que a principal produção no Brasil está naquelas regiões de Mato Grosso, de Rondônia, principalmente no sul do Pará, ali nos estados de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, as distâncias são sempre grandes, né? E você, além de viabilizar esse transporte, você tem que viabilizar a qualidade desse transporte, porque, como eu falei, a gente está transportando uma carga viva, né? Então, como você oferece conforto para esse animal, segurança para esse animal e o não comprometimento desse animal, porque compromete a qualidade do produto que depois você vai produzir. Então, já tem esses desafios. Sem contar que você tem que otimizar esses itinerários, porque aqui a gente também está falando da questão de emissões, né? Aliás, isso aí contabiliza dentro dos nossos inventários, né? Então, que tipo de combustível, como é que está a qualidade e o estado do caminhão que está transportando, né? E a gente sabe que isso é um desafio monumental de acesso, um desafio monumental do estado, de todo o modal rodoviário que a gente tem nessas regiões, né? E ainda tem uma deficiência monumental de investimento, seja investimento das diferentes esferas governamentais, né? Também não vou entrar nesse mérito, porque a gente sabe que há muita discussão, mas ainda tem muito pouca solução. Isso é um fato. O que a gente viu? A gente viu que a gente precisava entrar também para melhorar a viabilização disso junto às companhias que fazem o transporte e junto aos próprios produtores. Numa outra ponta, né, a gente tem o transporte, que é aquele transporte que depois que o produto sai das nossas fábricas, eles vão até os centros de distribuição, até os grandes varejistas, né? Então você já tem mais um elo de transporte aí. E tem aquele pequeno elo de transporte também, que é aquele que sai das nossas fábricas também, mas vão fazer a distribuição dentro dos centros urbanos. Tem uma enormidade de veículos que são envolvidos nisso também. E também tem aqueles produtos que vão ser destinados para o mercado internacional, que é a sua pergunta, né? E que tem as mais diferentes nuances aí. Tem aquelas cargas muito grandes, que são muitos containers, daquilo que é exportado, por exemplo, para a China, mas tem aqueles pequenos containers, ou aqueles containers que são em número menor, que a gente manda, por exemplo, para Reino Unido, corned beef, a famosa carne cozida enlatada, né? Que você tem que fazer chegar numa menor quantidade. Então, quando você pega essa quantidade monumental de diferentes tipos logísticos envolvidos no nosso negócio, né, a gente teve que construir modelos para dar conta disso, a gente teve que desenvolver e investir junto a esses parceiros para você poder viabilizar isso do ponto de vista econômico também, né? E a gente teve também que desenvolver mecanismos para que a gente pudesse fazer com que os veículos e os itinerários, muitas vezes junto com municípios e estados, né, pudessem ser viabilizados para que essa carga pudesse chegar também até as nossas fábricas principalmente. Mas o resumo da ópera é que isso ainda traz um custo embutido muito grande, traz um custo de você viabilizar diferentes níveis ou diferentes tamanhos de carga, principalmente quando a gente fala de distribuição interna, né? Então, hoje, a gente conseguiu soluções para isso. A exemplo do que o Hernani falou, a gente precisava fazer isso, então teve que viabilizar isso, mas isso tudo a um custo muito alto ainda, né? Se a gente tivesse uma concertação melhor entre agentes públicos e agentes privados, talvez o nível de sofrimento e o custo disso pudesse ser muito menor. Talvez esse seja o dinheiro que falta para o produtor, para ser melhor remunerado, porque está sendo gasto numa atividade que consome bastante. Mas eu vou dar um exemplo prático de logística no Brasil. É quando você entra num avião que está no horário, o piloto todo orgulhoso, diz: a nossa companhia, conforme compromisso, está no horário marcado. Aí o avião pousa, demora 40 minutos para abrir a porta do avião, porque a logística do aeroporto não estava preparada.
Gente, nós temos alguns minutos finais ainda, então eu vou passar para cada um fazer as suas considerações finais. Não, agradeço. Queria talvez aqui falar mais um pouquinho da Crop Life aqui, né? Então acho que uma consideração aqui, agradecer bastante aqui o debate no painel, acho que foi super interessante, acho que tem uma diversidade legal aqui de insumos, né? Porque a Crop Life fala dos insumos, à exceção dos fertilizantes, então a gente se suplementou bem aqui, ali tem uma outra parte da cadeia, aqui o produtor aqui do nosso lado, trazendo os desafios, as provocações. Eu queria voltar aqui, acho que o tema de sustentabilidade aqui era um fio condutor, né? Então queria só fazer uma consideração final em relação a isso. A gente vai ter aí a COP30, né, que está chegando aí, que vai acontecer no Brasil. É um evento muito importante para o mundo, é um evento muito importante para o Brasil, né? A gente tem a agricultura, os sistemas alimentares sendo colocados no centro do debate de forma crescente e esse debate ele pode ir para muitos lados, né? Então a gente tem, acho que o Brasil como o tamanho da produção de alimentos que a gente tem aqui, o tamanho da produção agrícola que existe aqui, pecuária e agricultura, a gente tem um papel de direcionar esse debate para que o mundo minimamente compreenda que o que a gente faz aqui é parte da solução, né? Não é parte do problema. Mas não é simples fazer isso, né? Então a gente falou aqui de concertação de setor público e setor privado, a gente precisa de uma concertação dentro do setor privado antes, para que o setor privado fale uma linguagem comum, né? Então é muito importante quando a gente for falar de agricultura regenerativa, que a gente saiba reconhecer e saiba demonstrar os benefícios dessa nossa agricultura, né? Então, eu estou falando aqui da COP30. A COP30 é um marco, é um momento em que a gente vai discutir revisão das metas climáticas dos países, vai discutir a revisão da nossa meta, mas eu faço uma convocação aqui, um pedido para todo mundo, enfim, aqui a gente tem representantes de muitas entidades aqui na mesa com a gente, aqui no palco com a gente, aqui nos assistindo, para que a gente sente e debata esse assunto de forma responsável e de forma propositiva, né? Acho que agora é um bom momento para a gente olhar para dentro do plano de governo, que é o plano ABC, é um plano que traz nossas tecnologias, é um plano que traz o produtor no centro do debate, mas a gente precisa dialogar, precisa fazer com que isso seja levado para fora numa mesma linguagem. Ok, muito obrigado. Hernani. Bom, agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Esse evento, mais uma vez, é muito importante para o setor. A gente cada vez mais, né, ter esse tipo de eventos grandes, né, e do tamanho do agro no Brasil, né? O agro tem que vir para cá, tem que ir para as metrópoles e todo mundo tem que haver essa integração. Eu brinco, eu sou natural do Rio de Janeiro, sou um dos poucos cariocas no agronegócio, raramente eu acho um. E o pessoal lá não sabe diferenciar uma soja de um girassol, né? Eu brinco. Então, assim, tem que integrar, tem que entender da importância do nosso setor. Sou fascinado pela nossa agricultura. A nossa busca, eu, de novo, sou um empreendedor por natureza e a gente está construindo uma empresa que, além do propósito de, obviamente, gerar resultado, a gente quer levar soluções cada vez mais eficientes, tá? A gente quer construir coisas que realmente façam diferença. A gente foca muito em modelo de negócio, em logística, sabe, para fechar a conta e poder levar cada vez mais as soluções de forma viável. Eu acho que tem que olhar muito isso, cada vez mais, tá? Então, enfim, estamos num ciclo de crescimento muito grande, fazendo várias unidades, acreditando no Brasil, mesmo com as dificuldades, custo de capital alto, repito, sendo as maiores dificuldades do empreendedor no Brasil é o custo de capital, né? Porque impacta muito realmente nos seus números quando você vai fazer uma análise de investimento. São coisas absurdas que a gente vê, né? E muda muito rápido, o dólar sobe 10% em poucos dias e volta, e a gente é muito atrelado ao câmbio. Então, tem desafios enormes, mas tem um mundo de oportunidades. A gente tem uma agricultura muito tecnológica já, mas a gente tem que continuar nessa linha. E a gente falou muito de sustentabilidade, para mim tá no nosso core business aqui, é ser sustentável, mas eu, de novo, repito, eu brinco sempre, né? Sustenta viável, né? Eu tive aterros sanitários no meu passado, assim, e as prefeituras não tinham dinheiro para pagar a conta. O que adianta você? Então a gente tem que achar sempre soluções para baixar o preço, viabilizar a tecnologia, tornar uma tecnologia que seja boa para o nosso futuro, mas tem que torná-la viável também. Então, aquilo que a gente falou, é logística, é inovação, tentar, obviamente, toda essa agenda tributária, fiscal, regulatória. A gente tem que trabalhar nisso o tempo todo, os presidentes de associações, chefes de entidades, aí todos trabalharem com a gente.
Mas a gente faz a nossa parte, usando o exemplo que eu dei lá de quando a gente quer, a gente consegue fazer muita coisa. Então, na nossa empresa aqui, eu sou muito orgulhoso porque a gente fez muita coisa e tem muita coisa a se fazer ainda. De novo, olhando muito para a associação de tecnologias, né? E buscar produzir aí novos insumos que possam diminuir nossa dependência de importação, nosso risco geopolítico, produzir local, produzir com tecnologia. Então, esse fórum aqui está sendo uma grande oportunidade para todos nós. Só quero agradecer e a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Hernani. Paulo? Bom, antes eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a conversa que eu tive aqui no painel, agradecer, obviamente, aqui os que nos ouvem. O Brasil, ele tem as condições, talvez as melhores condições para ser o grande provedor de produtos agropecuários verdes para o globo, né? Eu não tenho dúvidas disso. A gente tem a legislação mais restritiva, que é o Código Ambiental Brasileiro, o Código Florestal Brasileiro, né? Nós temos uma agropecuária de ponta hoje, mesmo com os desafios que a gente discutiu aqui um pouco, né? A gente tem um mundo cada vez mais desafiador, porque são muitas as regulamentações que vêm sendo criadas. A gente vê agora na Europa, a UDR, que deve entrar aí, vai entrar no dia 1º de janeiro desse ano, né, pedindo para que os grandes produtores de commodities consigam comprovar, os importadores consigam comprovar que aqueles produtos que eles estão comprando não tem nenhum tipo de passivo ambiental ou social, nesse caso mais ambiental, porque é uma lei anti-desmatamento, né? A gente tem que pensar que o produtor brasileiro hoje, que é o que mais preserva, porque um produtor, por exemplo, que está na Amazônia, né, 80% da área dele tem que ser preservada. Eu costumo dizer que é o produtor que tem um hotel com 100 quartos, mas ele só pode alugar 20, né? Então isso é desafiador também. Mas o Brasil tem condições, sim, né, de fazer com que haja uma conciliação de produção com conservação que nenhum outro país do mundo tem. Lembrando que entre 65% a 70% dos nossos biomas hoje são conservados. Nenhum outro país no globo tem isso, né? Então, eu diria que a gente precisa encontrar os meios pelos quais a gente consiga fazer uma interlocução adequada, a gente consiga fazer com que o recurso financeiro chegue até a produção para viabilizar a tecnificação, a inovação, a tecnologia, porque é isso que faz com que a gente tenha uma produção mais rentável para que ela possa ser sustentável, né? Pegando aqui uma carona com o que o Hernani falou, né? Não existe produção sustentável se antes ela não for rentável, né? Então, a viabilização de tudo que a gente fala em sustentabilidade, antes de mais nada, está em viabilizar as condições necessárias, os insumos necessários, né, tanto do ponto de vista de recursos técnicos quanto recursos humanos, né, capital humano, para que a gente consiga efetivamente tirar proveito de um ativo ambiental que só o Brasil tem, seja para consumo interno, seja para exportação. Obrigado, Paulo. Eu, para finalizar, gostaria de dizer que, apesar de ter conduzido o debate um pouco por lado crítico, eu acredito muito no agro brasileiro e tenho exemplos para isso. Na pandemia, a Europa não consumia milho transgênico. Como não tinha outro milho, que era só a Ucrânia que produzia o milho não transgênico, a biotecnologia, a Alemanha retirou todas as restrições e vieram comprar milho aqui no Brasil. Nós já exportamos alimentos para quase 200 países. O mundo conhece e come alimentos brasileiros. Temos muitos espaços e temos um compromisso, quase como humanidade, de abastecer o mundo de alimentos. Por isso que nós temos desafios, mas temos oportunidades. Poderemos superar, como sempre superamos os nossos problemas. Ninguém morreu por causa das nossas dificuldades. Eu penso que trabalhando juntos, em cadeia, buscando soluções, convencendo pessoas que estão atrapalhando. Infelizmente, nós temos muita gente que atrapalha. Vendendo o Brasil da forma positiva, a gente possa crescer ainda muito mais com o agro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer os palestrantes, parabenizá-lo, agradecer ao público, esperamos ter atendido as expectativas. E muito obrigado, uma boa tarde e aqueles que regressam, uma boa viagem de volta. Um abraço.